câmera 1 Vou te pedir valendo. pra participar. Eu? Não, fica à vontade aí. Olha Vem que aqui, lindo. vem aqui. Pera, começa, Vem aqui. depois eu entro. Não, eu depois não, vem aqui. Entro. Não, Eu pode te falar. chamo no meio, Ele então. chama, ele chama. Já tá Ó. até a cadeira pronta. Ah, Vocês conseguem não encostar na mesa? Encostar no encosto? Isso, que assim não balança. Encostar no encosto. Eu não encosto. Câmera 1 rodando, câmera 2 rodando, valendo. Pessoal do Cabide de Fala, eu tô aqui falando com Miriam Meller. Que legal, pela segunda vez. A primeira vez foi na época da última sessão e a gente fala dos trabalhos da Miriam com frequência. Mas a gente precisava de um bate-papo um pouco maior do que da última sessão, mas sem alongar muito, porque a gente tá num almoço divertido com tanta gente que se alugar muito é injusto com todo mundo que tá aqui. A gente tá no aniversário da Mayara Magri, que talvez participe do nosso projeto de entrevista daqui a pouco. E a gente quer falar, vamos começar com a herança. A herança é uma jornada épica de um personagem lindíssimo que o Bruno Fagundes faz com brilhantismo também. E um elenco cheio de talentos masculinos e uma atriz. Essa uma atriz é uma das maiores damas do teatro brasileiro. Obrigada. Imagina. Mirinha, conta pra gente. São 2 espetáculos em um, você faz parte da segunda parte, mas você é citada na primeira, quando a gente fala das mães e tudo mais, sem muito spoiler, mas já contando. A sua personagem é mãe de um rapaz que era soropositivo. Primeiro, é um espetáculo grandioso em todos os sentidos, até de tempo. É um espetáculo. As duas peças, que na verdade uma é mais ou menos a continuação da outra, quer dizer, você pode ver separado, mas depois você tem que assistir, porque você realmente, você perde algumas. Se você não assiste as duas, você perde muitas informações, né? Então é bom você assistir na sequência. Você pode até, como aconteceu com a Mayara e o Lauro e a Fernandinha, eles assistiram primeiro, a segunda, e agora eles ficaram muito interessados em assistir a primeira. O Então, gancho do final da primeira parte, só de lembrar eu arrepio. É. Aquela parte que o Bruno descobre algo que a gente não vai falar. Não vai falar. É das coisas mais lindas. Não é? Eu acho essa peça brilhante. Não só porque trata do HIV, da época gay, da época não, a época gay está até hoje, né? Porque tanta Eterna, gente né? morre de HIV ainda hoje, mas naquela época você nem sabia o que era. E tem um nem detalhe. sabia o que era. Antigamente não tinha tratamento, ou era um tratamento É, que não deixava chance não. de sobrevida. Era muito difícil. Então, Hoje em dia até tem remédio que deixa o portador do vírus indetectável e não pode infectar mais ninguém se ele toma com regularidade, né? exatamente, eu conheço muitos, eu tenho muitos amigos que estão, graças a Deus, muito bem, né? E trabalhando e... Mais saudáveis até do que quem não tem. Exatamente, não, isso graças a Deus. Mas naquela época, não, e também não se... eu me lembro que naquela época era de 1988, 9, 90, 91, não é mais ou menos? Cazuza morreu em 90. Então, isso mais ou menos. Só para dar um grande exemplo nacional, né? Exatamente. E a gente não sabia exatamente o que era. Uhum. E as pessoas tinham muito medo mesmo, muito medo. A gente não sabia se dava a mão, se pegava a doença pela mão, se pelo olhar, pelo cuspe, pelo quê. Então, depois que as coisas foram se clareando, então, e nós perdemos muitas pessoas perto de nós, a gente foi vendo que não era bem assim e que poderia ter uma esperança e tal. E a peça é um panorama dos E anos até- 80 exato, até 18, 19. Exatamente.
até realmente 2018, tá, gente? Meia culpa, porque as pessoas que provavelmente não aceitaram e diante dos fatos, só que os fatos já tinham sido consumados, e aí, então, aceitaram. É um grande pedido de desculpas, talvez. É um pedido de desculpas e não é só isso, não é? Eu acho que a peça vai além disso, né? Sim, vai. Ela trata Ela emociona, da ela toca. humanidade, das pessoas. E é uma aula de história também. Né? E é uma aula de história é uma aula também de relacionamento, é uma aula sobre o relacionamento, sobre os amores, sobre as paixões, sobre os desamores, sobre a vingança, sobre a não aceitação, sobre Violências, nem que seja verbais. exatamente. Então, sabe, ela O personagem do Rafael Primor, É. ele é vítima de violências e ele é muito violento. Exatamente. Verbalmente, principalmente. Verbalmente é um amor, uma paixão minha, o Rafael. Aliás, todos eles são. O Rafaelzinho, que ator, hein? Que elenco. Que elenco. Aliás, que elenco, não é um elenco maravilhoso. Então. E apesar da peça se passar nos Estados Unidos, ela é muito brasileira. Ela é universal, essa peça é Justamente absolutamente porque, universal. como você bem disse, é universal. Porém, quando eu digo que ela é muito brasileira, o movimento político lá na década passada foi muito similar ao que aconteceu no fim da década passada pra gente. Isso. Então não tem como comparar, eu ia falar tramparar, comparar o Trump com o Bolsonaro e o comportamento dos Estados Unidos com HIV/AIDS, em muita coisa lembra o nosso, porém a saúde pública brasileira, graças a Deus, é mais avançada. Nós tivemos Há muito tempo é mais avançada. o ministro Né? da Saúde, que foi o Serra, que realmente Revolucionou, né? revolucionou e que realmente abriu as portas para que as pessoas pudessem se cuidar, porque era uma coisa absurdamente cara, inacessível para todo mundo. Então, eu respeito o Serra muito por isso. Eu acho que ele foi um dos melhores políticos que a gente teve, sim. E um dos principais motivos é esse. Eu acho. Eu acho que o ministro da Saúde é formidável. As outras áreas, aí cabe a gente debater e aí a gente vai gastar tempo do papo. Mas eu acho que o ministro da Saúde foi vital para a gente. Literalmente, vital. O que significa a palavra vital, vocês já vão entender. Eu me lembrei agora que a nossa amiga amada Etty Fraser foi uma das maiores militantes, né? Exatamente. E eu ajudei muito a Etty com o FACT, que é o fundo da ajuda da classe teatral, que a gente vendia Me arrepia. aqueles brochinhos, né, da comédia, da tragédia. Então era assim, tinha uma turma, a Etty liderava, tinha uma turma da qual fazia parte o Caruso, a Irene, eu, enfim, um belo grupo de pessoas. E nós íamos, ou nós estávamos com alguma peça em cartaz, então a gente falava e vendia no fim da peça, ou quando a gente não estava em cartaz, a gente ia no fim do espetáculo com os brochinhos e vendia para o público. Isso deve ter sido tão bacana. E isso eu sei que ajudou muita gente ainda, graças a Deus, está viva, está muito bem, graças a Deus. E foi uma coisa linda que veio da Etty e espalhou por esse grupo e que nós conseguimos levar adiante. E isso se deve a Etty Fraser.
uma das maiores damas que já surgiu nesse teatro mundial. Além de uma amiga. Uma amiga, eu posso dizer que foi uma das minhas melhores amigas amadas. Eu falava com ela praticamente todas as noites. Nós nos dávamos maravilhosamente Eu bem. conheço a Miriam tem uns 15 anos, mas a gente se aproximou no velório da Et. Quando eu comentei com ela sobre o meu projeto da Et, vocês conhecem um pouco do projeto, eu posso até detalhar aqui mais depois. E aí, Miriam e eu se tocamos que eu era xará do filho dela e ela era xará da minha mãe. Então, foi muito gostoso ver a Miriam no aniversário de Maiara Magri, que eu gostaria que participasse daqui um pouquinho. Tá gelado, mas vem aqui. Não, eu tô fazendo fotos, um momentinho que eu já venho. Então, dá até já. Tem aqui, E aí, o que acontece? A gente viu que tínhamos essa conexão de nomes e principalmente uma conexão linda com a Et. Isso. Porque o velório foi dia 1º de janeiro. O velório foi dia 1º de janeiro. Eu sei, porque eu estava em Punta del Este. Foi o primeiro Natal que os últimos 20 anos que eu passei com a Et. E eu pedi até, eu viajei exatamente para Punta no dia 24. E eu pedi ao Nilton Bicudo, meu amigo, falei, nosso amigo, que fosse passar o Natal com a Et. E ele topou. O Nitinho Ele chegou, amado. é um príncipe. Um príncipe. E ele foi. E eu ainda falei com a Et no dia seguinte. E a Et estava ainda razoável. Mas quando chegou no dia 28, 29, mais ou menos, eu tinha acabado de me mudar para a casa de uma amiga aqui. A irmã dela me ligou, para dizer que a Et não estava bem. Então, eu consegui um avião para o dia seguinte, a volta, que foi para o dia 30. Acho que foi para o dia 30, isso, para o dia 30. Eu voltei e ainda peguei a Et viva. Ainda deu para se despedir. Ainda ela entendeu que era eu. Graças a Deus, ela entendeu que era eu, que eu estava lá a irmã, estava, enfim, as sobrinhas, todos indo lá no São Luís. Fui direto do aeroporto para São Luís. E no dia seguinte também o padre João Luís, ele deu extrema-unção e ela se foi. Bom que ela se foi, porque ela não ia aguentar. Eu soube às 11h40 da noite do dia 31. Do dia 31. Eu soube praticamente no Réveillon. E ela foi um velório muito intimista. Foi. Talvez até pelo dia, mesmo ela merecendo, no mínimo, oficina. Mas ela, eu acho que ela... Era mais a cara dela, né? Ela foi reverenciada por todos, eu acho. Mesmo que não estivessem lá. Por exemplo, o Renato Borg, nosso amigo, o meu amigo... Seu assim, Romeu. Quase irmão, meu, mas é quase irmão, ou mais do que um irmão. Ele estava viajando. Eu liguei pro amigo dele, que estava junto com ele, e falei, Elcio, só dá amanhã essa notícia, por favor. E ele fez uma missa lá no dia seguinte, porque Mas eu em não queria que compensação... estragasse o dia 31 dele. Então foi, sabe, então eu acho que ela foi reverenciada por todos. Mas em compensação, o Tony Ramos estava lá, o Valderez estava lá. Não, o Tonico, bom, o Tony... A relação deles era de irmão, né? É porque eles estavam, o Tony estava no Rio, então era mais fácil de vir. E ele estava sabendo da situação. Eu estava em São Vicente, se não me falha a memória. Que também era perto. Eu estava em São Vicente, também era perto. E eles vieram, claro. Bom. Fizemos nossa homenagem e e vamos fazer aquele nosso projeto para a Et, que ela merece. Claro. A gente poderia ficar falando sobre várias coisas.
maravilhosa. Agora, maravilhosa, a temporada da Herança vai ser no Teatro Raul Cortez, né? A Herança, agora, depois desse sucesso que foi no Teatro Vivo, eles já estão com o Teatro Raul Cortez a partir do dia 1º de junho. Então, vai ser sempre intercalado. A Herança 1, dia 1º, Herança 2, dia 2, e assim por diante. E acho E que nos vejam mesmos as duas horários, partes. às 20 horas, Herança 1, às 20 horas, Herança 2, depois tem uma... Quinta a domingo. E de quinta a domingo. E Vejam. domingo tem sempre a matinê das 18 horas. Vejam as duas partes que vale muito a pena. Vale a pena. Reservem, já está aberto a compra desses ingressos no Teatro Raul Cortez, que é o Ficomércio, já está aberto Aquela desde... curvinha da 9 de julho? Isso, eu não sei como é que chama aquela rua, Acho meu que é Deus do céu. Plínio Barreto? Plínio Barreto. É? Acho Plínio que é Barreto. isso. Bom, seguindo a... Sai o túnel da 9 de julho. A GV, né? Não tem erro. Não tem erro. Se descer aquela rampinha. Ou então, enfim. Se eu fosse você comprar o quanto antes. Quanto antes, porque me parece que já temos algumas casas muito, muito boas vendidas. Mas, então, se vocês puderem, se apressem. Olha, eu não falo isso para qualquer peça, não. Eu falo isso porque essa peça, ela é um fenômeno e ela é absolutamente diferente. É uma peça que demora 3 horas e pouco a primeira e 3 horas e pouco a segunda. Então, geralmente se assiste a primeira e depois a segunda. Às vezes pode-se fazer o inverso, mas para fazer as duas coisas, para ter uma interligação, é importante, eu acho maravilhoso. Não é que não se entenda, se entende separadamente, mas não se entende tanto quanto para... Não tem um panorama geral. Exatamente. Então eu acho... Sabe qual foi a minha sorte? É. Eu vi a primeira no domingo, na quinta da estreia da segunda parte eu vi a segunda. Ah, é? Então tava Então você estava muito fresquinho. fresquinho. Mas agora tem que rever, porque a segunda, ela deu um up. E ritmo, né? Teatro se faz. Pois é, fazendo muito. E aí, quanto mais tempo E a estreia foi dia 9 de março a primeira e dia 26 de março a segunda. Então, durante 15 dias, eles fizeram só a primeira peça. E nós não tivemos essa chance de fazer tanto assim. Mas agora, quer dizer, agora eu não sei, está tendo uma pausa agora, mas eu acho que nós vamos retomar com toda a força. Maravilha, Mirinha. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigada a você, meu querido, obrigada. Obrigada. E venham ao teatro. Venham. Não Teatro, só a herança, mas a herança talvez seja a melhor dica do ano. Teatro é cultura, teatro é entrega, teatro é amor. A gente resiste. Isso. Mi, agora você só vai gravar um convite assim, ó. O que eu vou gravar?